Kerisson podem jogar juntos? Juliano e Renato Augusto podem jogar juntos? O teu Juliano atuou mais recuado e para melhorar a saída de bola do Corinthians. O Rony não tem essa... Isso, e o Rony do Corinthians, obviamente. E se o Corinthians consegue fazer uma saída de bola qualificada, sem perder força de marcação, permitindo o Renato Augusto percorrer espaços menores e receber... Porque o Renato Augusto, ele vai achar o espaço para receber a bola na maior parte dos jogos. Porque ele talvez seja o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. É o jogador que acha melhor o posicionamento. Né? O futebol é um esporte, que eu sempre gosto de dizer. Você joga com a cabeça e executa com o corpo. Sim. Né? Então, se você consegue pensar à frente dos outros, você já tem uma vantagem. E o Renato compensa o que ele não tem fisicamente nesse momento da carreira, aliás, há algum tempo, com uma inteligência muito grande. Então, ele vai achar onde receber a bola. E se ele acha essa posição mais perto da área adversária, mais perto de onde ele pode construir ou finalizar, o Corinthians ganha muito. E ontem, a entrada do Juliano deu isso. Sim. A equipe. A questão é se o time consegue se comportar, e aí eu vou entrar no sistema de marcação de maneira eficaz sem a bola, com ele em campo. Ontem teve uma outra coisa que ajudou muito, e como eu já falei várias vezes sobre o assunto, a gente também já falou sobre isso aqui, o Roger Guedes ontem foi o jogador que ele tem que ser durante toda a temporada, e eu não exigia isso dele dos jogos contra times pequenos, tal, porque a partir do momento que ele critica muito o Vitor Pereira, né, o Vitor Pereira que brigou muito para ele, para que ele pudesse recompor pelo lado esquerdo, e chegou a alguns momentos a não acreditar que ele faria isso, pedindo para o Yuri Alberto fazer isso na temporada anterior, deixando o Roger Guedes mais adiantado. Ontem ele marcou muito pelo lado esquerdo, ele fechou todo o espaço como necessário. Então, quando esses jogadores fazem isso, o Juliano consegue dar essa força de marcação e o Roger Guedes faz essa linha de 4 para bater na frente do Fábio Santos ali, faz parede Roger Guedes desse lado na frente do Fábio Santos, do outro lado o Watson, como foi ontem na frente do Fagner, o Renato Augusto recebe a bola na frente e aí é complicado para o adversário quando o Renato Augusto acha o espaço. Então a entrada do Juliano ontem foi muito útil e mostrou que eles podem jogar juntos se o time estiver compactado direitinho, lembrando que ontem era um jogo de risco porque o Gil não atuou bem. E o Fábio, por mais que seja um jogador histórico do clube, e um jogador muito inteligente, um jogador que merece todo o respeito, também não é mais o lateral que consegue fisicamente vai oferecer o jogo todo. Claro. Avanço, vai, vem. Tanto que o Corinthians concentra muito esses avanços pelo lado direito. O que tem certa lógica, tá? Porque o Watson vai vir por dentro, muitas vezes. O Fagner passa no corredor. O Fábio fica mais. O Roger Guedes pode vir por dentro e, eventualmente, ele tem mais facilidade por dentro, fazer também a linha de fundo, porque ele é um jogador tecnicamente acima da média. Então, sim, a ideia é muito boa. Vamos ver se ela consegue ser repetida de maneira com o Maicon ali dá para executar isso? Com o Maicon, por exemplo, voltando, dá. Ontem. Maicon, Juliano, Renato Augusto, menino Adson. E alguns momentos, quando o Renato Augusto não puder atuar, você pode adiantar o Roger Guedes e colocar o Maicon no meio. Tá vendo? É a segunda força, Zé. Zé. Eu sei que você... Dá pra ser? Dá, mas eu já tinha falado sobre o Maicon. Lembra? Eu falei sobre o Maicon, sobre a entrada do Maicon para liberar no pós-jogo contra a Portuguesa. Maicon é muito bom jogador aqui, ainda tá no pós-jogo contra a Portuguesa, eu falei o seguinte, que o Lázaro teria que encontrar uma segunda alternativa de jogo. Não ficar dependendo tanto do Renato Augusto. E que o Maicon poderia ser esse cara, porque quando o Maicon joga, ele tem a característica de sair um pouco mais pro jogo. Ele é um cara mais técnico, diferente, por exemplo, do... Aí o meio-campo seria Vera e Maicon, porque os dois são jogadores que podem marcar então não tem e ao mesmo tempo jogar. Não, mas aí entra no que eu disse sobre ele encontrar as alternativas, né? O Juliano é uma alternativa. O problema é que até então nós sempre rotulamos o Juliano como o suplente ou reserva do Renato. E nem sempre ele pode jogar assim. Ele tem outras características. Ontem ele mostrou. Aí o meu ponto de interrogação, diria a Avalone, é o seguinte: Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Então você tem um certo grau de concentração, um certo nível de tensão, de nervosismo, de atenção. Então você tem que se policiar em determinados Mas que jogos de Libertadores, por exemplo, não tiram isso naturalmente dos jogadores também? Exato. Com o Vitor Pereira, o Corinthians não ganhou clássico contra o São Paulo, perdeu, foi nada do Paulista, não ganhou, perdeu com a tudo do Palmeiras. Até foi criticado logo no começo que ele botou time reserva para enfrentar o Boca, botou time reserva num derby. Então, olha o orgulho que o corintiano tem hoje de ver o Lázaro. Além da raiva ou do ódio que ele tem hoje do Vitor Pereira, ele já ganhou um clássico fora do São Paulo quebrando o tabu. E ontem, se fosse uma luta de boxe, acho que o Corinthians teria vencido por pontos, né? Teria estado empate e vitória por pontos ali, talvez. Mas é mais uma alternativa que ele ganha.
Porque se ele não tiver o Maicon, que eu acho que o Maicon deve se tornar titular, se ele não tiver o Maicon, opa, peraí, tem o Juliano. Então eu posso fazer isso, posso fazer um com o pé esquerdo, outro com o pé direito. Quando não jogar posso colocar Rony e Vera, soltar um pouquinho mais o Vera. Não dá certo, porque os dois são características próximas. O Vera é aquele cara que dita o ritmo, é o típico jogador argentino que é rapidinho, passe curto. Não, então peraí, deixa eu procurar um casamento. Ainda você tem o Paulinho. O Paulinho, como é que você vai inserir o Paulinho? Ele pode achar uma posição também para o Paulinho. O Paulinho não precisa ser necessariamente titular. Mas aí, ele pode ser também uma opção. Eu acho que entra a fase do futebol moderno nesse aspecto, que é o time adversário. Você joga muitas vezes de acordo com o time adversário. Você tem a sua base, né? Você mantém as suas referências, mas em determinados momentos eu vou mudar. Às vezes eu mudo com os 11 jogadores, como o Palmeiras fez ontem. Começa com o Endrick centralizado, depois o Rony vai lá centralizado, vem você aqui pro lado direito. E o gol do Palmeiras também é méritos disso, porque você pode ter confundido você confunde a marcação. O que faz o Endrick hoje? O Endrick é muito mais ele segura mais os zagueiros, né, para você ter a movimentação. Então ele é mais uma referência. Ele não é que ele sai com tanta velocidade como tem o Rony. O Gil, encaixei a marcação. Estou acostumado, já peguei o timing dele aqui, o tempo certo, onde ele vai, as movimentações. Beleza, Endrick, sai o Endrick entre o Rony. Primeira bola, o Rafael Veiga mete nas costas do Mendes e entre, né? A marca do pênalti e as costas dos zagueiros. Quem aparece ali com a velocidade? Vrum! O Rony. Então isso tudo você pode fazer dentro de 90 minutos com o mesmo time. Eu acho que isso é o que o Lázaro pode fazer. Você pode encontrar soluções. Ontem o Renato jogou livre. Mas ter jogo que o Abel respondeu sobre isso. Não, eu não marquei o Renato porque surge quando o Renato fica solto, sem muitas funções, cria um desequilíbrio na equipe adversária. Nós temos que aproveitar isso. Só que aí você tem as compensações. O Renato jogou livre, mas o Roger Guedes voltou para marcar o Marcos Rocha. No meio-campo ele tinha o Rony e o Juliano que faziam uma boa marcação. E o Veiga, se você prestar atenção no jogo, quase sempre quando o Veiga pegava na bola, tinha pressão sobre ele para ele não criar. Então tem muitas coisas que acontecem dentro de campo que o Lázaro ontem, por exemplo, ele encontrou algumas soluções que ele não tinha testado e peraí, ganhei o Juliano aqui. Agora, como é difícil ganhar do Palmeiras, né? A gente está elogiando o Corinthians jogou bem em casa e o Palmeiras ainda empata, mantém a liderança, folgada na classificação geral, invencibilidade, pode ainda, tem boa chance, quem sabe, de ser campeão paulista, bicampeão invicto. Sim. Né? É impressionante. Já falei uma coisa aqui, volto a repetir. 2 anos que o Corinthians não ganha, desde 2021 o Corinthians não ganha. Uma das tarefas mais difíceis de se executar no futebol brasileiro hoje é ganhar do Palmeiras. O Corinthians, desde que o Abel chegou, o Corinthians só ganhou uma vez. Muito difícil. É extremamente difícil ganhar desse time do Palmeiras, por questões técnicas, mas por mentalidade também. E aí tem muito a ver com o treinador. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos. Eles chegaram. Vamos lá! Boa tarde, meus amores. Valeu outra vez. Agora eu vou me identificar. Viviane, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Sobre o tema que vocês estão falando nesse exato momento, sobre o Rony, do Palmeiras, eu acho o Rony um jogador mediano, jogando num time extremamente bem montado. Tem tudo para dar certo. Não vejo absolutamente nada mais que isso. Respeitamos. Ele não tem a técnica de um Pedro, por exemplo, que é um centroavante diferenciado. Não tem. Com o Vitor Biner, estou concordando com você hoje na íntegra, na totalidade. Boa tarde aí a bancada do ESPN, F90, no ritmo de carnaval aí, né? Ontem as duas escolas de samba entraram em campo, naquela avenida encharcadíssima do Itaquera, né? Lamentável, caiu muito o nível, principalmente com o início do primeiro tempo, né? Mas vamos lá, né? Esperava ontem um samba enredo bacana e o que a gente teve foi mais um bolero, né? 2 pra lá, 2 pra cá. Mas foi um bom jogo, né? Eu acho que valeu a pena. Chico aqui de Pindamonhangaba, do Paixão Alviverde. Um abraço a todos aí. Parabéns pelo programa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aqui é Indira de Mogi das Cruzes. O Palmeiras precisa muito reforçar o banco. Nosso time titular é muito bom, tá jogando bem. O Endrick tá se adaptando no time. Agora, Jailson e Atuesta, sem condição nenhuma de ficar no Palmeiras, não entregam nem próximo do nível dos nossos titulares. Então, precisamos sim de reforços para o nosso banco compor nosso elenco. Um beijo para vocês, Bubu. Um abraço e bom carnaval. Um abraço pra você.
Bubu ganhou um abraço. Eita, nós. A nossa companheira fã do esporte que diz que me odeia, Viviane, né? me ama, dessa vez Isso. concordou Você comigo. sabe que ela E o tem Chico de Pinda desfilou. carnaval, Chico Pedro, de espetacular. Que comentário espetacular do Chico. todo É mundo no clima maravilhoso. de carnaval, só Maravilhoso. alegria. Aliás, a nossa companheira ali, ela até acho que é um canal. Viviane, né? Acho que é um canal no YouTube, né? Ela faz vídeos lá, comentando sobre futebol e tal. Ela é boa no negócio. Ela conhece o riscado. Acessa, ela me mandou aqui o link, então vou mandar para você. Ela conhece do riscado, viu? Você viu ali? A gente respeita a opinião, né, sobre o Rony. Ela falou, jogador mediano. O Nunes do Flamengo, o grande Flamengo do Zico, o Nunes não era uma sumidade na parte técnica. Era um artilheiro de decisão, tal, importante, mas na verdade o Zico e companhia queriam o Roberto Dinamite, né? Quando voltasse. Peço de Zico, Leandro e Júnior. Eu só fico preocupado que ela falou que está concordando em tudo com o Birner. Deve ser o espírito carnavalesco. Calma que ainda tem muito programa ainda. O Birner ainda vai falar Você já foi atacado pelo Bubu, Zé Elias foi atacado pelo Bubu, Hendrick foi atacado pelo Bubu. Todo mundo. Você que, como é que é? O que você fez ali aquela hora? Qual que era o assunto? Que você... Romário. Os caras que, eu sei o que também, um ataque geral para não sei quantas pessoas. Eu tô passando em column. Vou ver até onde eu sou atacante, é minha característica de jogo, eu sou ofensivo, entendeu? Manda o seu vídeo aí, 961959108, 961959108, horizontal. A gente vai falar do Clássico Carioca agora, vitória do Vasco 2-0. Participe com a gente, pode falar de carnaval também, que a gente tem